Irmãos e irmãs de pé, vamos ler trecho da Bíblia, Romanos capítulo 6, versículos 15 a 18. Romanos 6, 15 a 18, assim diz: Romanos 6, 15 a 18. Acompanhe a leitura. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a qual fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Vamos orar. Deus Santo, mais uma vez temos o privilégio de termos acesso, Senhor, à Tua bendita palavra, porque as Tuas doutrinas, ó Deus, os Teus ensinamentos mostram o Teu plano glorioso de salvação e nos esclarece, Senhor, como nós devemos viver nesse mundo. Nós somos propriedade Tua, Senhor, nós somos escravos Teus e fomos comissionados para viver em obediência à justiça. Ajuda, ó Deus, a compreendermos essa verdade e principalmente a vivê-la para a Tua glória, Senhor, e para a nossa alegria. Visita-nos nesta noite, Senhor, trazendo-nos compreensão e iluminação. Visita a Tua igreja, Senhor, mais uma vez te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. O título da nossa mensagem, irmãos, é Escravos da Justiça. Eu sei que a palavra escravo ou escravidão é uma palavra muito forte, palavra pejorativa, mas essa é uma palavra-chave que aparece nesses poucos versículos que nós acabamos de ler, que foram traduzidos de uma forma um tanto quanto eufemística, usando o vocábulo servo. Eu proponho, irmãos, que no lugar de servos nós coloquemos a palavra escravo. Por mais que nós corramos riscos, principalmente, como eu disse, por entendermos que a palavra escravidão é uma palavra pesada demais. Eu sei que quando nós falamos de escravidão, nós tendemos a pensar na opressão de determinados seres humanos, nós pensamos no sofrimento prolongado e até mesmo na crueldade. Quando nós falamos de escravidão, nós tendemos a associar especialmente aquele período em que o Brasil vivenciou, em que muitas pessoas foram transportadas de uma forma desumana da África para o Brasil. Conta-se escritores antigos que até mesmo a uma certa distância os navios negreiros, quando se aproximavam da costa brasileira, era possível sentir o mau cheiro, tal era o sofrimento que essas pessoas amargaram no período de escravidão. Mas nós veremos aqui pelo texto, irmãos, que tem um tipo de escravidão que é desejável. Existe um tipo de escravidão que ela paradoxalmente traz libertação. Eu me refiro à escravidão de Jesus, né? Nós somos e desfrutamos de liberdade quando somos
escravos de Jesus. Então me permita usar essa tradução, né, de servos para escravos. Todos nós somos prazerosamente escravos de Cristo Jesus. Então nós vamos aprender isso. É bem verdade que tem um outro tipo de escravidão que ela realmente é opressiva, uma escravidão que aliena o homem das coisas de Deus, que traz uma situação de miséria para a nossa vida e para o nosso mundo, né? Que é a escravidão do pecado para a morte, tá? Então nós veremos isso. Dito isso, irmãos, como palavra de introdução, eu quero que os irmãos não percam de vista, é importante a gente sempre trabalhar com a coerência e a coesão do texto. Esse texto não está solto ao léu. Esse texto, ele surge a partir de toda uma argumentação do apóstolo Paulo. Lembre-se que o apóstolo Paulo se propôs a falar nessa epístola sobre o Evangelho. Ele anuncia isso no capítulo 1, no versículo 16 e 17, quando ele diz lá: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Então ele discorre sobre o Evangelho, a boa notícia de salvação. E ele vai falar, irmãos, do Evangelho desdobrando em várias doutrinas, especialmente na doutrina da justificação pela fé somente, uma doutrina muito importante e que nunca é demais nós falarmos nela. É o fato de Deus declarar certas pessoas justas diante dele, não porque essas pessoas fizeram por merecer, não porque essas pessoas praticaram as obras da lei, não porque praticaram boas obras, mas tão somente pela a justiça de uma outra pessoa. E diga-se de passagem, não é de qualquer pessoa, é de uma pessoa muito especial, que além de ter sido e de ser Deus, ele também se fez um ser humano, né? Ele realizou uma obra perfeita, e é essa obra que a Bíblia chama de justiça de Deus, justiça de Cristo, é colocada na nossa conta. Então nós somos vistos por Deus como justos. É bem verdade, irmãos, que esse ato gracioso, isso significa dizer que essa obra de Deus, que Ele faz generosamente, sem que nós mereçamos, às vezes causam um mau entendimento. Infelizmente, isso aconteceu nos dias do apóstolo Paulo e ainda acontece nos nossos dias. Muitas pessoas acham que pelo fato de não fazermos nada em prol da nossa salvação, de tudo dependermos da obra de outra pessoa, no caso de Jesus Cristo, para que sejamos salvos, isso quer dizer que nós podemos agora, uma vez que fomos salvos, podemos viver de qualquer maneira. Isso está completamente errado. Então perceba que o apóstolo Paulo, ele tem a preocupação de dizer que a graça não incentiva a prática do pecado, porque ele trabalha aqui no formato de perguntas, como se imaginasse um antagonista, alguém que está ali para questionar, como alguém que pergunta, dizendo: olha, você disse que nós não estamos mais debaixo da lei, que a partir de Cristo Jesus nós estamos debaixo da graça. Isso não é perigoso não, apóstolo Paulo? E o que dizer das proibições da lei? Porque essas proibições é que freia o pecado do homem. Você está defendendo o antinomismo, que você pode viver de qualquer maneira, e o apóstolo Paulo responde a esse questionamento de uma forma muito enfática, na expressão, inclusive com ponto de exclamação: de modo nenhum, como nós vimos aqui no versículo 15. Isso é muito enfático, até mesmo emocional. Livre, que isso não se passe pela sua cabeça, porque não se passou pela minha cabeça. Isso é um completo absurdo. De fato, debaixo da lei nós não estamos. O que é que significa esse debaixo da lei? O crente é alguém que não está debaixo da lei. Em que sentido? Que nós não perseguimos a lei de Deus para praticá-la, a fim de sermos recompensados com salvação eterna. Não estamos mais debaixo dessa obrigação. Mas cuidado, debaixo da lei não significa que agora nós somos fora
da lei. Não significa que nós estamos sem lei. Debaixo da lei significa dizer que as pessoas procuravam a sua justificação através dos seus feitos, da suposta capacidade do homem de cumprir toda a lei de Deus. Estamos debaixo da graça, irmãos. Debaixo da graça, o Senhor fez por nós. Então perceba um princípio muito importante: a lei nunca serviu para a nossa justificação, mas a lei, ela é importante para a nossa santificação. Os princípios morais, irmãos, que foram revelados naturalmente no coração do homem, e que foram revelados de uma forma mais precisa através de Moisés, naquilo que nós chamamos de decálogo ou de 10 mandamentos, tem validade para os nossos dias hoje. A igreja deveria ter muito interesse em relação a essa lei moral do Senhor, que serviu para os dias de Moisés, não para a salvação. Ao contrário, a lei servia para demonstrar a carência que o ser humano tem de um Salvador. A lei, como eu disse pela manhã, é como se fosse uma senhorazinha, uma professora muito rigorosa e muito rabugenta, que segura pela mão do aluno e o conduz, por assim dizer, até Cristo Jesus. A lei é o aio que nos conduz a Cristo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, porque muitas pessoas na época do apóstolo Paulo, assim como hoje, entendem equivocadamente que a graça incentiva a prática do mal. E o apóstolo Paulo, através dessa argumentação que ele já fez e vai repetir agora, ele vai dizer que a liberdade para pecar é incompatível com a nossa realidade cristã. Não combina essas coisas. Quem é justificado está interessado numa vida de santificação, tá certo? Então nós vamos ver isso usando a palavra escravidão, e nós vamos ver isso em 3, 4 momentos. Primeiro nós vamos ver quem nós éramos escravos do pecado. Depois nós veremos que nós fomos transformados em escravos da justiça. Nós veremos como isso aconteceu na nossa vida, que foi através de uma forma de doutrina, como ele coloca aqui, e no final nós extrairemos algumas lições para a nossa vida, tá? Então, primeiramente, eu chamo a atenção para que os irmãos percebam quem nós éramos. Vejamos primeiramente o versículo 16, que ele nos dá um princípio: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, aí substitua a palavra servos por escravo, a quem vos ofereceis como escravos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois escravos. Isso é um princípio geral, irmãos. Interessante que nos chama a atenção essa palavra oferecer. Porque quando nós pensamos em escravidão, especialmente lembrando aqui da escravidão na época do Império Romano, ali no 1º século, um pouco antes, nós imaginamos a escravidão como uma coisa obrigatória, compulsória. Quando os exércitos romanos invadiam as cidades, determinadas regiões, eles devastavam muitas vezes essas cidades e levavam o despojo, né? A palavra despojo é o resto. Levavam bens materiais, se apropriavam daquilo, né? Com um butim de guerra, e também sequestrava pessoas, crianças, jovens, e vendiam no mercado de escravos. Essa é a ideia que vem à nossa cabeça. Mas tem um outro tipo de escravo, irmãos, que era presente também no antigo Império Romano, que era aquele escravo voluntário, aquele escravo que, para fugir da vulnerabilidade social, para ter um prato de comida e para ter um lar seguro onde ele se abrigasse, né, e não ficasse na rua, né, sujeito
a uma quantidade muito grande de ladrões que havia lá, por exemplo, na cidade de Roma. Ele voluntariamente procurava uma pessoa de posses e se voluntariava para se tornar um escravo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: aquele que você se oferece como escravo, você vai obedecer a esse senhor, né? É o princípio que ele coloca aqui, tá? E eu quero deixar bem claro, irmãos, que com a palavra escravidão, o que deve vir à nossa mente de imediato não é a crueldade, mas é a questão da propriedade. O escravo é proprietário de alguém, é propriedade de alguém. E mais ainda, além disso, o escravo era exclusivo de um senhor. Por isso que em certa ocasião Jesus Cristo diz, mais especificamente no Sermão da Montanha, vós não podeis servir a dois senhores, né? Ele pensando aqui em Mamon, o dinheiro, como sendo um desses senhores, né? Muitos têm prazer de servir a Mamon, ao dinheiro, às posses, né? Então Jesus Cristo diz isso, porque vai ter um problema, que você, a quem serve, vai ser exclusivo. Você vai servir a um senhor e vai desprezar ao outro. E assim estávamos, irmãos, nessa condição. Nós éramos escravos do pecado. Perceba que no mesmo versículo ele vai contrastar os dois tipos de escravidão. Isso é interessante, porque nos faz perceber que todo homem é escravo de um senhor. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Jesus Cristo. Não tem meio termo. Não tem a suposta autonomia. Eu não quero servir ninguém, eu não quero ser escravo de ninguém, né? Mas você é. Naturalmente você nasce escravo do pecado. Se obedece às paixões do pecado. Agora repare, irmãos, que esses dois tipos de escravidão, eles são opostos entre si. Opostos. Porque a escravidão do pecado leva a um final desastroso, é a morte. O apóstolo Paulo vai dizer também que o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Ele diz isso também no versículo 16: obedeceis, sois escravos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Está aí o contraste dos dois tipos de escravidão. Um leva para a morte. A diferença aqui, irmãos, é a diferença entre Deus e o diabo. A diferença aqui é entre uma vida miserável, uma vida sem propósito, e a vida de bem-aventurança que Deus nos promete. A diferença aqui é de uma vida cheia de contradições, uma vida cheia de injustiças, de transgressões, e uma vida que busca a justiça, a retidão. Eis aqui o contraste. E quem nós éramos? Escravos do pecado. E no que nos tornamos? Escravos da justiça, da obediência para a justiça. Eu acho muito interessante a maneira que o apóstolo Paulo ele faz esse contraste, porque nós servimos a obediência, nós obedecemos a obediência, nós somos obedientes à obediência. Isso nos faz lembrar, irmãos, que ao contrário do que muitas pessoas dizem por aí, que quando pensam na salvação e dizem assim, eu sou crente em Senhor Jesus Cristo, geralmente são muito reducionistas. Eles encaram a salvação como meramente apenas perdão de pecado. Salvação envolve isso, é perdão de pecado, sim, mas não é somente isso. A salvação, irmãos, envolve a obediência. Lembre-se da palavra de Tiago, que nós vimos aqui na leitura devocional. Tiago mostrando a falácia de alguém que se contentava a ter uma fé puramente intelectual, uma fé que abraçava um determinado corpo de doutrinas, mas que não se refletia numa vida de obediência, numa vida operosa, numa vida de chamada boas obras.
A fé tem a ver com obediência, é crer, mas isso envolve também um estilo de vida diferenciado. Nós éramos escravos do pecado e agora somos escravos de Cristo, no linguajar do apóstolo Paulo, obedientes agora para a justiça, servos ou escravos da obediência para a justiça. Eu quero chamar a atenção de você para a palavra justiça. Dr. Sproul, ele falou uma coisa muito interessante, eu concordo com ele. A palavra justiça está caindo em desuso no meu evangelho. Não se fala mais disso. O que é justiça? Do ponto de vista da Bíblia, é vida de retidão. E isso tem uma implicação muito grande. Nós deveríamos estar interessados, inclusive, com a justiça social. Irmãos, é com pesar que eu vejo muitos líderes evangélicos apoiando determinados políticos, determinados partidos, e sacrificam no altar dessa loucura a justiça. Eles admitem a possibilidade de práticas extremamente injustas. Cuidado com isso. Nós servimos a Cristo visando justiça. O nosso Deus é um Deus de justiça, de retidão. O Senhor Jesus Cristo também no Sermão da Montanha diz lá no capítulo 5, versículo 20, que a nossa justiça deveria exceder a justiça dos fariseus. É claro que quando nós somos justificados e a justiça de Cristo é colocada na nossa conta, a justiça de Cristo em nós se torna muito superior à justiça dos fariseus. Mas não é somente isso, irmãos. As nossas práticas, como o próprio Senhor Jesus Cristo uma vez denunciando a hipocrisia dos fariseus, dizendo em relação aos dízimos, né? O Dr. Sproul também fala que em relação à entrega dos dízimos, pelo menos lá no contexto norte-americano, 96% das pessoas que se dizem cristãos não entregam o seu diabo, apenas 4%. Lá entre os fariseus, na sua prática de justiça, isso não era problema, porque eles davam do dízimo da hortelã, do colminho, né? E o próprio Senhor Jesus Cristo disse: olha, vocês deveriam fazer essas coisas também, sem se esquecer do amor a Deus e também a justiça. Pedro, falando da nossa esperança futura, quando o Senhor Deus transformar esse mundo, quando haverá novos céus e nova terra, ele diz que habitará a justiça. Então nós somos escravos da justiça. O crente deve assumir esse atributo que é de Deus, e por ser um atributo comunicável, deve ter em certa medida na nossa vida. Em outras palavras, a graça te retirou de uma condição miserável para você viver para a justiça, em obediência ao Senhor. Versículo 17. Quem éramos? Escravos do pecado. Quem somos? Escravos de Jesus, escravos da justiça, escravos da obediência, escravos de Deus. Como é que isso aconteceu na nossa vida? Versículo 17. Mas graças a Deus. Eu primeiro chamo a atenção para essa expressão, mas graças a Deus. O que aconteceu não foi porque você fez algo, porque você se destacou da grande maioria dos seres humanos. Tem nada a ver com o que você fez, porque senão seria graças a você. E o versículo não diz graças a você. O versículo fala, foi graças a Deus. Deus que agiu na tua vida, tomou a iniciativa, uma obra soberana, livre de Deus, e fez algo que te mudou.
Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, aqui ele coloca a palavra, né, escravos, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fortes entregues. Irmãos, o Senhor Deus, Ele promoveu uma transformação radical. Por isso que em certa ocasião Ele disse para aquele mestre da lei, Nicodemos, está registrado em João capítulo 3, é necessário que você nasça de novo, Nicodemos. E a coisa se processa como o vento, né? Fazendo referência ao Espírito de Deus. O Espírito, na sua soberania, como o vento, você não sabe de onde vem nem para onde vai, você só sente os efeitos. Então nós precisamos dessa transformação radical, e Deus o fez. Por isso que o apóstolo Paulo diz: pois eu não me envergonho do Evangelho. Em outras palavras, ele está dizendo: eu me orgulho do Evangelho. Ele usa uma figura de linguagem que nós chamamos de litote. Ele afirma algo negando o contrário, né? Então ele quer dizer: eu me orgulho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Não é o nosso poder, não é a nossa capacidade, não é a nossa força, é a onipotência de Deus que vem na nossa vida e faz a coisa acontecer. Onde estaríamos se não fosse esse poder do Senhor na nossa existência, meus queridos irmãos? Porque Ele nos tirou dessa escravidão maldita, a escravidão do pecado, e fez algo de tal forma que nós obedecemos de coração. Se você é crente de fato, procure verificar no seu coração, no autoanálise, se você obedece de coração, se você tem prazer nessa vida de justiça e de retidão que Deus nos chamou para viver assim. E como é que as pessoas se atreviam a dizer que a graça incentiva a prática do pecado? Isso é incompatível. Fé, como diz Tiago, como vimos aqui, envolve obediência. Agora eu chamo a atenção, irmãos, para essa palavra, essa expressão curiosa: a forma de doutrina que fortes entregues. A palavra literalmente é forma, lá no original. Você conhece uma forma? Aquilo que molda. É a doutrina, o ensinamento. Esse é o modus operandi de Deus, através do ensino, o ensino apostólico, que tem a ver também com a ética, né, que é ensinada. O Senhor vai nos moldando. Vocês já viram aqueles tipos, né? A palavra lá é tipos. Aquele tipo que antigamente na imprensa se posicionava cada letrinha daquela, passava-se a tinta, colocava-se o papel em branco e você botava a prensa. E ali, quando você levantava, estava lá o texto escrito. Aqueles tipos móveis que você pressionava para se produzir um texto. A ideia é assim, através da doutrina, irmãos, o Senhor Deus, Ele pressiona nos moldando. É assim que Deus faz. Quem nós éramos? Escravos do pecado. Mudamos de Senhor, graças a Deus. Esse Senhor é muito bom. Esse Senhor vale a pena ser servido. É Jesus. E como é que se caracteriza a natureza dessa escravidão? Pela obediência. Como é que Ele fez isso? Através da sua palavra, da doutrina, do ensinamento apostólico, bíblico, e que vai moldando a nossa existência. Irmãos, aí ele arremata, versículo 18: e uma vez libertados do pecado, fortes feitos escravos da justiça, né? Que coisa maravilhosa. Quem você é, sendo tu crente? Escravo da justiça. Entende? Tem tantas lições daí, né? A importância da palavra de Deus. É muito importante você ser exposto à palavra do Senhor,
porque é nesses momentos que Deus faz toda a diferença na nossa vida, é nesse momento que acontece o chamado, é nesse momento que, graças ao Senhor, Ele muda a nossa existência. Aí nós saímos daquela antiga escravidão opressora para uma nova escravidão. Nunca esqueça, uma segunda lição, que nós fomos chamados para a obediência. Essa semana eu tive o prazer, chegou lá em casa, né, uma encomenda do correio. Eu e o presbítero Aldemar fizemos um pedido à editora Cultura Cristã, e finalmente os nossos livros chegaram. E generosamente a editora concedeu um livro de cortesia. E atrapalhou toda a minha leitura semanal, né? Eu gosto de me programar, mas é porque eu acho biografias algo tão atrativo. Aí fui ler o livro, que é uma biografia de um missionário norte-americano que trabalhou principalmente no agreste pernambucano, o reverendo George William Butler. O nome do livro é A Bíblia e o Bisturi, de um pastor chamado Edgésia Martins. Muito bom, recomendo demais a leitura desse livro. Aí ele começa falando, né, da infância do George Butler, já começa numa cena, ele escreve bem, o autor, narrando o George Butler mais ou menos na idade do meu filho Pedro, lá pelos 7 anos, e ele se despedindo do seu pai. Seu pai foi para a guerra de secessão, foi lutar do lado dos confederados, e ele, muito emocionado por aquele momento, ele disse: meu filho, quando eu chegar, quando eu voltar da guerra, o papai vai se vestir de cinza, né? Vai para a guerra, mas quando eu voltar eu vou brincar com você e vou dar o meu chapéu que você tanto aprecia. Jamais voltou. A família passou muita necessidade. Esse homem, irmãos, terminou os seus estudos às custas de muitos favores, né? Às custas da generosidade de outras pessoas. Trabalhava às vezes na igreja, fazendo pequenos serviços, quase que morre. Uma vez o pastor disse: só estou precisando de alguém para pintar a torre da igreja. Ele se desequilibrou e quase teria acontecido algo desastroso, mas certamente Deus tinha algo maior para a vida daquele homem. Com muita dificuldade, mudou-se de cidade, de estado, graduou-se na escola de medicina, e ele foi um homem bivocacionado. Um homem das ciências médicas, e ao mesmo tempo ele se sentiu chamado por Deus para ser um missionário. Interessante que depois desse primeiro momento da sua vida, de muita dificuldade financeira, os seus amigos reconhecendo, né, que ele era muito procurado pelas pessoas, aí disseram assim: rapaz, agora você vai enricar, aquele período de dificuldade na sua vida passou. Aí ele disse: eu tenho outros projetos, eu vou anunciar Cristo em terras além mar. Esse homem, irmãos, por obediência, chama atenção para a palavra obediência. Ele entrou no navio, uma viagem que durou mais de 20 dias, e pouco mais de 20 anos depois da chegada do Saimato, esse homem aportou no Nordeste, em Pernambuco. Fundou a igreja presbiteriana de São Luís, primeira igreja lá de São Luís. Também consolidou o trabalho presbiteriano em Garanhuns e se destacou especialmente no município cujo nome foi mudado, mas na época se chamava Canhotinho. E ele tinha as 3 princesas que ele tinha muito carinho: a igreja, a escola e o hospital. Um homem de Deus que fez o que fez porque era servo de Cristo, era servo da obediência. Eu convido você a conhecer melhor a história desse homem, grande servo de Deus. Obediência, irmãos. Nós somos chamados
para isso, e não para vivermos de qualquer maneira. Paro por aqui e peço que você considere a sua vida. Você não pode viver no pecado. Eu não estou dizendo que você deixou de pecar, isso também não acontece. E eu quero até aliviar teu coração, porque às vezes quando nós pecamos, nós ficamos muito mal e começamos a questionar a nossa própria salvação. É possível o servo de Deus pecar? Nós sabemos por experiência. Mas quando a Bíblia fala em relação ao pecado, assim é viver no pecado, é cair com todo o corpo, como se fosse um mergulho na prática pecaminosa. Quem é de Jesus não vai fazer isso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos mudou de tal maneira que nós obedecemos de coração a essa forma de doutrina que nós ouvimos e se tornou uma verdadeira paixão, mais do que isso, um verdadeiro amor na nossa vida. Que Ele nos abençoe. Amém. Eu peço que alguém voluntariamente ore por nós. Oremos.